Bom dia! Vamos hoje falar e fazer uma análise superficial do que foi o século XX, seus fatos, suas consequências para o século XXI, que se inicia agora, principalmente a partir do final da pandemia que assola a humanidade no momento. Esse vídeo não é uma videoaula, é apenas uma análise superficial de fatos que marcaram a humanidade no século XXI e não tem a pretensão de analisar mais profundamente cada fato que aqui eu vou relatar com o maior prazer para vocês. É apenas um esclarecimento, apenas levar luz aos fatos que aconteceram no século XX, levar a luz da história para as pessoas. A humanidade, ela passou por 3 ondas principais nos últimos 10 mil anos. A primeira onda foi a onda da agricultura, a base de tudo, a subsistência da civilização humana, que é a agricultura. A agricultura ontem era primária, arcaica, primitiva, utilizava métodos arcaicos como arado de madeira. O homem era dependente exclusivamente da natureza. Dependia se iria chover ou não, das secas, dos regimes de chuva, utilizavam adubo natural, e passou muito tempo e houve a Revolução Verde, a revolução da agricultura, passou a ser científica, mecanizada, produtiva, e hoje utiliza-se de vários métodos para produzir cada vez mais alimentos para alimentar 7 bilhões de habitantes que o planeta possui no momento. Hoje eu posso planejar a agricultura para daqui a um ano, eu posso estocar alimento por meses, eu posso adubar o mesmo solo sempre com utilização de fertilizantes, mas também há um lado negativo, que é a utilização de agrotóxicos, que se forem mal usados podem causar problemas de saúde. A segunda onda que o homem experimentou, a civilização humana experimentou, foi justamente a indústria, que começa com uma indústria artesanal, uma indústria lá na Idade Média artesanal. Depois, com o evento da Revolução Industrial, surge a máquina, maior produção, maior consumo, cresce as cidades, surge a urbanização, a produção aumenta o consumo, gera-se emprego, cria-se um êxodo rural, todo mundo vai para a cidade para ganhar mais e consumir o que próprio produzia. Essa indústria passou de uma fase mecânica, hoje uma indústria robótica, através de robôs que fazem praticamente todo o produto sozinha. Essa indústria hoje também passa por grandes transformações e essa indústria também criou desemprego por causa da robótica. A máquina retirou o emprego do homem. Mas, especificamente no século XX, houve 3 a 4 fatores que marcaram a humanidade. Primeiro fator foi o surgimento de 2 sistemas políticos e econômicos, o comunismo e o socialismo, o outro, o fascismo e o nazismo. Não vem aqui
ser discutido justamente o lado positivo ou o lado negativo desses sistemas, que geraram uma série de conflitos, guerras, etc. Mas sim, é marcado o século XX pelo surgimento do comunismo, aonde o proletariado, a massa pobre, quer chegar ao poder, quer ser beneficiada justamente com uma sociedade mais justa. Começa esse comunismo lá na Rússia, em 1917, se espalha pelo mundo inteiro, gera um conflito ideológico que se chama Guerra Fria, que hoje não existe mais. Geram guerras, como é o caso da Guerra do Vietnã, no bojo desse comunismo. Gera atrocidades também. Há um controle do Estado sobre o povo, há um controle do governo sobre a população, se espalha pela Europa Oriental, se espalha pela África, também chega à América Latina, em Cuba. E o socialismo, que seria uma sociedade com mais justiça social. Do outro lado, surge, nos anos 30, o fascismo, apesar que o fascismo começa em 1919 e vai até 1943, mas nos anos 30 aflora o fascismo e o nazismo, que são primos entre si, mas tem uma característica única, que é o autoritarismo. Mas tem particularidades diferentes. Fascismo na Itália e nazismo na Alemanha, arrasada moralmente e economicamente pelo Tratado de Versalhes com o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, esses dois sistemas políticos e econômicos que não existem mais, e o comunismo também, que não existe mais, apesar de muito medo de muita gente que ele volte, mas estamos no século XXI. Esses dois sistemas causaram uma série de modificações políticas e econômicas no mundo. Terminou a Segunda Guerra Mundial e vai surgir o neoliberalismo, a liberdade de comprar, trocar e vender. A confirmação, a consolidação do capitalismo, que não é mais mercantil, que não é mais industrial, e sim um capitalismo liberal, e hoje, no século XXI, um capitalismo financeiro, com grandes transações econômicas, grandes empresas, 10 bancos e 10 a 15 países que dominam a economia mundial. Então surge o liberalismo econômico. Além disso, também surge no século XX outras formas de governos e consolida-se a democracia, apesar de que ainda há ditaduras civis e militares em alguns países isolados do mundo. Um outro fator muito importante, e não querendo eu ser polêmico, e não querendo ser intolerante, apenas o fato é a questão da religião, que sempre teve um fator preponderante, importante, decisivo na história da humanidade. O mundo é multifacetado, existe 200 religiões, seitas que as pessoas seguem, com as suas doutrinas, com as suas regras, com as suas normas, cada um segue o que lhe achar melhor em termos de fé, em termos de acreditar em algo que nos rege de uma forma superior nesse universo
de bilhões e bilhões de galáxias com milhões e milhões de estrelas nesse universo que se conhece muito pouco ainda. Então, repetindo, não vem nenhuma crítica aqui à religião. A que mais ainda tem uma certa força política e que já esteve mais força política é a religião católica, com mais de 1 bilhão de habitantes. Uma segunda religião muito forte é a religião muçulmana, é o mundo islâmico, subdividido em 400 subgrupos, sunitas, né? Alauístas, tá? Xiitas, etc. e etc. Com as suas normas, com as suas regras, vendo o mundo ocidental com uma outra visão. Isso leva hoje uma polarização entre o mundo oriental e o mundo ocidental, e um pequeno grupo, repito, um pequeno grupo de sunitas acham que o modo de vida ocidental não é o certo, segundo as suas leis religiosas, e surge justamente um fenômeno a partir de 1960, que é o terrorismo, e vários grupos terroristas, 10 grupos terroristas no mínimo, atuam hoje no mundo com uma forma homeopática de agir e querer impor as suas leis religiosas. Além disso, existe na América Latina, já é estudado, já há livros sobre isso, que o movimento evangélico, também dividido em vários setores, inclusive a igreja neopentecostal, tem uma visão diferente e também começa a entrar na política, né, governamental de vários países. E, em nome da fé, não aceitam certos costumes hoje do século XXI. Então, o século XXI passa por grandes transformações. Chegamos ao final de 2019, a economia bombando, a política com seus problemas locais no mundo inteiro. Surge no final de 2019 a xenofobia contra os imigrantes que invadem a Europa. Surge novamente um novo fascismo no século XXI, movimentos que querem expulsar os imigrantes africanos e de outros países da Europa. Começa a Europa a se fechar, a se tornar conservadora. Tem justamente uma divisão interna econômica já grande, com a Inglaterra querendo sair de um bloco econômico costurado durante anos, cria o Brexit, e que vai querer andar com as próprias pernas. E aí, no início do século XX, surge mais uma pandemia, já que houve 6 pandemias clássicas no mundo nos últimos 700 anos, que é a Covid-19, que por acaso, sem preconceito, surge na Ásia e se espalha hoje pelo mundo inteiro e já ceifou milhares e milhares de vidas. Pesquisa-se hoje uma vacina, ou várias vacinas, estão em estado avançado, sairá essa vacina, tem que ter paciência, porque uma vacina, um remédio, demora muito a ser pesquisado, tem que comprovar a sua eficácia, enquanto o mundo hoje passa pelo isolamento social e uma nova ordem de comportamento, que
que é o isolacionismo social, por causa da pandemia do Covid-19. E como será esse mundo após terminar essa pandemia? Só incertezas. Hoje já existe o trabalho offline. Chegou para ficar? A educação também deverá ser digital e à distância. Talvez a violência urbana, por causa do desemprego, da fome que ainda existe no mundo, aumente. O turismo de aglomeração talvez não tenha mais. Talvez as pessoas irão fazer um turismo interno, conhecer as belezas do seu próprio país, tá? As relações internacionais irão mudar. Talvez a solidariedade que hoje está em alta continue. Um ser humano ajudando o seu próximo, já que estamos todos no mesmo barco. Então, há muita incerteza do que será o mundo pós-pandemia. Dessa pandemia, haverá outras pandemias, infelizmente. Apesar que a vacina chegará, apesar que a medicina está avançando muito nos últimos 50 anos. Há outros problemas da humanidade, como a devastação da biodiversidade, poluição dos rios, mares, oceanos, a degradação ambiental que gera uma série de problemas para a nossa civilização. Aumentarão as secas, os furacões ficarão mais violentos, as enchentes serão mais violentas, tudo por causa da irresponsabilidade, da ganância do ser humano que não pensa no seu próximo, só pensa no lucro imediato. O assunto é muito extenso, o assunto também é polêmico, mas apenas aqui eu quis fazer uma análise muito superficial da situação que se encontra o planeta Terra, que resiste ainda às agressões do seu principal ser, que é o homem. A raça humana ainda requer entender e compreender melhor que vive num pequeno espaço limitado e que não pode transgredir a natureza. Muito obrigado. Aqui é o Nitroso. Bom dia.